Boa noite a todos. Hoje são 18 dias do mês de junho de 2025. É uma grande honra estar com todos vocês. Vão chegar mais pessoas. A nossa proposta de uma mesa redonda é para falar um pouco assim desse olhar que a gente deve ter para nós mesmos, para conosco, né? Então é o autoconhecimento, o autocuidado, porque nós estamos passando por momentos muito delicados no planeta todo. E eu fiquei me perguntando hoje, pensando, nós somos um povo muito feliz. Nós vivemos num país que tem uma riqueza abundante. Nós que somos da biologia, a gente sabe que uma das maiores biodiversidades mundiais está aqui no nosso país. E nós temos também uma riqueza no solo de minerais, minérios. E assim, é tudo de bom. Nós temos um país com horas ensolaradas gigante, onde a fotossíntese pode ser realizada em sua plenitude o ano todinho. Então, nós temos uma produtividade imensa. Em qualquer canto aqui do país, a gente tem essa produtividade magnífica. E nós também vivemos nessa terra sem terremotos, sem tsunamis, sem vulcões ativos. E as únicas luzes que a gente enxerga no céu arrebentando são aquelas luzes do Réveillon. A gente não escuta outros barulhos. Então, as nossas crianças não têm esses traumas de barulhos que não são salutares. Então, eu acho que a gente tem mais é que agradecer, agradecer esse exato momento em que a gente está e agradecer pelo fato de estarmos aqui e agora, nesse planeta, nesse país, fazendo as nossas coisas, podendo compartilhar, e isso é maravilhoso. Então, gratidão a todos os que se mobilizaram, para virem participar desse encontro. E eu vou compartilhar só aqui a tela, só rapidamente recordando aqui a nossa programação. Deixa eu ver aqui, agora eu estou com várias telas abertas. Nós temos então a Aline, que é bióloga, ela é especializada no mindfulness, ela tem um grupo de meditação gratuito, depois ela pode rapidamente comentar também sobre a atividade dela. Ela vai abrir o nosso momento agora. Depois nós vamos ter a fala do Dr. Rogério e da doutora Tereza, ambos são homeopatas. Depois nós vamos falar um pouquinho com a doutora Ângela, né, sobre a farmácia básica. A doutora Ângela do Biofal, Fatores de Auto-Organização do Biocampo. Doutor Rafael Meusert, que também é do Biofal, vai falar sobre os biofótons e a manutenção do nosso campo energético. E nós vamos finalizar com o doutor José Carlos, que também é do Biofal, falando sobre esse excesso de informação que está aqui fazendo barulho na nossa cabeça o tempo todo, né? E nós vamos ter finalmente a fala para todos participarem, comunicarem alguma coisa, tirarem dúvidas, e enfim. Então, Aline, já são 20 horas e 4 minutos. Eu disse que sempre espero 5 minutos, né? Essa minha fala inicial só foi para dar esses minutinhos. Eu vou passar a fala para você e lembrando que você tem 15 minutos para cuidar de nós. Estou entregue a você, meu bem. Obrigada, Lê. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E aí, hoje, pensando um pouquinho o que eu poderia contribuir com o grupo, eu acho que eu vou partir do caminho do simples, que eu acho que quando a gente está inserido aí nessa desordem, tanto orgânica, interna, externa, eu acho que o caminho do simples é muito mais uma resposta, né, um retorno que a gente tem de volta para casa. E aí, como reflexão para nós, eu vou trazer um dos pilares do mindfulness que a gente trabalha, que é a nossa intenção. A Shauna, ela traz para a gente três pilares dentro do mindfulness, seria a intenção, a atenção e a nossa atitude. E hoje eu quero fortalecer com a gente essa intenção, que eu acho que a clareza do caminho que a gente quer percorrer, dentro daquilo que a gente quer construir, é um divisor de águas para nós, que precisa lidar com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que precisa lidar com o estresse de uma vida humana, que a gente precisa lidar com todas as oscilações internas, mentais e emocionais que a gente está vivendo.
Então, antes da gente começar, a ideia aqui é a gente acalmar as nossas guerras internas. Partir do princípio de que o que a gente está vivendo hoje muitas vezes é um reflexo daquilo que perpassa o nosso próprio coração e a nossa própria vida. E como por um caminho simples, a gente pode agora construir um estado interno de mais paz e equilíbrio com tudo que a gente está vivendo. Então a ideia é ser algo leve, tá? Para introduzir essa prática para vocês. Então essa leveza vai começar como? Com o nosso corpo. Eu não sei como é que está o ritmo de dentro da casa de vocês, se tem familiares, pessoas, barulhos, ruídos, né? O meu convite agora é o recolhimento. E pode ser que esse recolhimento, inicialmente, exija um esforço. Esforço porque a gente está o tempo inteiro alerta, conectado, antenado. Então, nesse movimento, a gente vai construir um campo de segurança. Então, essa segurança vem de onde? Como eu observo o meu corpo agora, como eu posso, nesse movimento, relaxar e entregar esse corpo à cadeira, descansar os meus braços, seja no colo, na lateral do corpo. É uma comunicação interna, a gente está realmente dizendo para o nosso corpo que é seguro. É seguro a gente se conectar um pouquinho. É seguro, se for confortável para vocês, fecharem os olhos, se recolher, recolher energia de volta de vocês. Então, cada um no seu tempo, vai fazendo esse movimento de volta para casa, esse movimento de autoconsciência, esse movimento que não requer um esforço extraordinário, mas talvez exija de nós um pouco de resiliência. Resiliência para olhar o ritmo do nosso corpo agora. Talvez a gente escute aí uma necessidade física, um eco, um pedido. Pode ser uma postura que cuide melhor da nossa coluna. Pode ser um movimento de soltura e alívio dos ombros, dos braços e do quadril. Lembram? É um movimento de entrega e é um lugar seguro para a gente estar agora. Então, naturalmente, cada um no seu tempo, eu quero que vocês vão se familiarizando com o fluxo da respiração, com esse movimento natural da entrada e da saída do ar, sem que a gente precise intervir. Aqui a ideia é a gente fazer as pazes com a experiência. Apenas perceba como está a respiração de vocês agora. Esse ritmo é seu, é o ritmo do seu corpo, da sua biologia, é o tempo do seu corpo e da vida. Então, eu quero que você se abra e se familiarize com isso. E como eu comentei no início, a pausa e o recolhimento pode ser desafiador. Então, percebam também como vocês se sentem emocionalmente quando vocês se permitem se recolher e fechar os olhos. Se familiarizem com as emoções, com as sensações físicas que vocês percebem agora. Aqui a gente não está buscando um modelo ideal de prática, nem que a gente se sinta 100% bem ou confortáveis. O que a gente está fazendo é um movimento de familiarizar, de acolher e de nos abrir com aceitação para a nossa experiência humana. E essa experiência às vezes é agradável e às vezes não é. Então, para que a gente consiga lidar com o mundo em constante mudança e transformação, o primeiro movimento que a gente se propõe agora é essa abertura. Então, pode ser que você esteja sentindo uma tensão, um desconforto, um cansaço ou um bem-estar.
que quer que surja da sua experiência agora, eu quero que vocês apenas observem, recebam, observem com gentileza, com abertura. É muito comum a gente criar batalhas e conflitos com os desconfortos, com aquilo que foge um pouco do nosso controle, ou que nos rouba a atenção, o equilíbrio e a paz. Mas aqui a gente quer descobrir através de um exercício simples como a gente pode estar em paz, mesmo diante de desafios, tempestades e desconfortos. Para isso, a gente vai apoiar agora o nosso segundo pilar, o não julgamento. Então, dentro das nossas crenças e valores pessoais, a gente categoriza muita coisa como agradável, desagradável, bom ou ruim. Nesse momento, a gente abre mão de todas essas classificações e a gente se abre ao agora, para a nossa experiência tal qual ela é. Então, para nos ajudar a nos manter aqui mais uma vez, eu quero convidar vocês a levarem atenção para a respiração, a sentirem esse fluxo de entrada e saída do ar e a soltarem, relaxarem o corpo ainda mais. Ganhem mais 5% de relaxamento. Perceba os pequenos efeitos ou como você se sente agora comparado ao início do nosso exercício. Presencie essas mudanças, acompanhe seu ritmo, descansem aí. Não há nada que a gente precise alcançar, buscar ou realizar. Vamos apenas experienciar o estar. E caso você se perceba sendo arrastado por um pensamento, uma emoção, um estímulo além de você, que envolve sua casa, a vida que habita o seu lar, eu quero te convidar apenas a retornar a essa posição inicial de descanso. E em vez de nós nos zangarmos por nos distrairmos, porque isso é muito natural, a gente vai se parabenizar por voltar. Eu me distraio, eu retorno. Use a sua respiração como essa âncora, esse local de apoio e segurança, através da postura de abertura e não julgamento. A gente vai se apoiar num terceiro elemento, que é a nossa bondade gentil. Então, independente do que a gente esteja sentindo, independente de como seja a nossa experiência agora, ao longo do nosso dia e da nossa semana, existe dentro de nós um recurso ilimitado que é a nossa bondade. E antes da gente fazer mudanças externas, a gente precisa apaziguar as nossas guerras internas. A bondade é esse movimento gentil e amoroso conosco. Então, se existir desconforto, que a gente seja gentil com o nosso desconforto. Que a gente possa nos acolher nesse momento, fazendo as pazes, nos oferecendo um minuto de trégua. Muitas vezes somos autocríticos, nos condenamos, nos julgamos. Então, essa é a oportunidade de nós fazermos as pazes com esse eu nosso, que dia após dia busca oferecer o seu melhor, fazendo o que é possível dentro da nossa realidade, com os nossos recursos.
e está tudo bem. Então, relembrando, a gente trouxe a abertura, o não julgamento, a bondade e, por último, para fortalecer o nosso estudo, as nossas trocas e o nosso momento juntos, eu quero convidar vocês a trazerem uma intenção. A intenção a gente pode descobrir quando a gente se pergunta, por exemplo, por que nós viemos aqui hoje? O que nos moveu até aqui? O que nós consideramos realmente importante e valoroso para nós? E pode ser algo muito simples. A busca pela paz interior, o desejo genuíno de poder auxiliar e contribuir, a vontade de estar bem, de estar presente, de ampliar o nosso coração e a nossa amorosidade, de voltarmos para casa. Então, tragam para vocês uma intenção, essa energia que vai nos mover, nos conectar ao longo desse período. E para a gente ir concluindo o nosso exercício, mais uma vez eu quero que vocês tragam essa intenção de descanso, de trégua, de relaxamento. Não há nada a ser resolvido. Aqui a gente pode se libertar por um instante dos nossos papéis humanos. E a gente pode desfrutar apenas o sentimento de estar presentes, de usufruir da vida que se manifesta única e exclusivamente agora. Então descansem aí, repousem no corpo, na pausa, nesse momento. E para a gente concluir o exercício, convidar cada um de vocês a direcionarmos a nossa intenção como um oferecimento da nossa prática a todos os seres, a todas as formas de vida em todos os locais do mundo, intencionando que todos os seres possam se encontrar em paz nesse momento, se verem livres do sofrimento e das causas do sofrimento, que todos os seres sejam felizes aqui e agora, pelo bem maior. Então, aos poucos, com essa mesma postura de calma, relaxamento, ou dentro daquilo que foi possível a gente cultivar, a gente pode ir retornando, sem pressa, no nosso ritmo, despertando o nosso corpo, as nossas mãos. Quando estiverem prontos, abrindo os olhos, recebendo a luz. Gratidão, gratidão. Marli, passei uns minutinhos, mas eu vou a palavra a você agora. Muito obrigada. Passou nada, foi exato. Gratidão, Aline, imensa. Estamos todos aqui, nesse momento, prontos para recebermos tudo que há de melhor que essas pessoas que se colocaram à disposição para trazer informações estarão nos entregando agora. Eu passo a palavra para o Dr. Rogério Guimarães. Aí você só me avisa, Rogério, se você, a partir do momento que você quer que eu compartilhe a tela, tá? Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo aí? Sim. Tudo jóia? Prazer imenso estar aqui falando com vocês aí depois dessa excepcional abertura da minha amiga Aline. Gratidão, Aline. Certamente você facilitou a minha fala aqui. Muito obrigado. Então, diante do
pouco tempo que a gente tem, eu não vou me alongar muito, eu sou médico homeopata, também sou instrutor de mindfulness, meditador aí há alguns anos, né, praticante aí do budismo. Marli, já pode começar aí a apresentação diante do tempo que a gente tem, para a gente não perder tempo. É, eu vou falar com vocês aqui hoje a respeito da minha experiência em suplementação, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que a minha experiência de uma pessoa com 46 anos de idade, que vem estudando além da homeopatia, de meditação e várias outras questões aí que facilitam a nossa qualidade de vida. Uma delas é a suplementação, né? E a gente entende, né? A gente sabe que hoje existem várias linhas de suplementação, enfim, né? Eu vou falar da minha experiência, o que eu entendo que é melhor para mim e o que eu tenho visto de resultado com os meus pacientes aí na prática aí há mais ou menos 2 anos, desde que eu parti para essa linha assim de além de ser um médico homeopata, auxiliar os meus pacientes com a suplementação. Pode passar, Marli, fazendo um favor. Eu vou começar com a vitamina D, né? A vitamina D, ela é um hormônio, né? Ela não é uma vitamina, apesar de ser chamada de vitamina, ela é sintetizada no organismo, né? O que diferencia ela da vitamina é isso. E ela possui funções hormonais, como a regulação do cálcio e fósforos, e influencia diversos órgãos do sistema, incluindo principalmente o sistema imunológico e o sistema nervoso. Eu trouxe aqui alguns valores de referência que quando a gente faz algum exame, né, de vitamina D, são esses valores aí. O Marlene, inclusive, depois, se alguém solicitar o PowerPoint aí, você pode disponibilizar, né? Fique à vontade. Mas, enfim, eu trouxe aí alguns valores de referência, que é o que quando a gente faz algum exame de vitamina D, sai, e que, apesar de ser a diretriz europeia, a diretriz americana é muito próxima, e o que os nossos laboratórios aqui também fazem, é algo que eu não concordo. E pode passar, Marli, fazendo um favor, né? Então aqui eu vou falar dos meus resultados de referência, né? O que eu considero hoje, visto nesse intervalo de tempo aí, né? É, então aí nós estamos vendo aí que existe uma diferença entre o que eu considero e o que os laboratórios consideram. E aí fica aquela pergunta, né? Qual que é a dose recomendada? Enfim, né? A gente precisa entender que, partindo de que somos seres individuais completamente complexos, né? Dentro da nossa, vamos falar assim, do biopsicossocial espiritual, né? Hoje o Rogério, ele mantém uma dose diária de 2.000 unidades de vitamina D. Isso mantém a minha vitamina D em torno aí de entre 60 e 80. Então, o que que eu aconselho as pessoas, né? A procurarem um médico, a dosarem a sua vitamina D e procurarem manter esse valor entre 60 e 90, né, nanogramas por ml. Eu vejo que as pessoas que têm esse valor entre 60 e 90 conseguem ter um nível de funcionamento do sistema imunológico satisfatório. Às vezes você vai precisar ter uma dose de ataque, aí, sei lá, de 50.000 unidades por semana. Então, isso vai variar muito. Infelizmente, a gente tem pego pacientes com, às vezes, vitamina D de 15, de 10, né, de valores, assim, realmente muito baixos. Então, o ideal é cada um dosar e procurar suplementar dentro daqueles valores é, que vocês entendem que sejam melhor para vocês, sabendo que o que é ofertado hoje dentro de referência para os laboratórios é algo que eu considero abaixo do necessário. Passando, fazendo favor, Marli. Aqui eu vou falar um pouco da etapa do metabolismo da vitamina D, que são 3 etapas importantes que a gente precisa chamar a atenção. A primeira é a absorção. Então, muitas pessoas, mesmo suplementando, ou tomando sol, ou né, sendo pessoas assim que se alimentam, têm um baixo nível de vitamina D. Então, a primeira coisa para você usar, está tendo absorção? Porque você pode estar com algum problema estomacal, ou principalmente no fígado, nos rins, que é onde acontece uma parte da hidroxilação da vitamina D.
Então, assim, se você, mesmo suplementando, ou mesmo se alimentando bem, você não está com os níveis de vitamina D, você tem que olhar com atenção para o seu estômago, para o fígado e para o rim, ok? É, outra coisa muito importante, se você está suplementando, é muito importante associar a vitamina K2 e MK7, porque ela faz aí o que a gente chama de direcionar esse cálcio para os ossos e dentes, né? Então a vitamina dela tem essa questão assim de estar fortalecendo toda essa parte óssea nossa, né? E outra coisa muito importante é a exposição solar entre o horário ruim, né? Entre 10 e 14 horas. Pode passar, Marli, fazendo favor. Trazendo aqui outra questão muito importante, vitamina B12 e cobalamina, né? A cobalamina é essencial para a formação dos glóbulos vermelhos, a síntese do DNA, do sistema nervoso, é encontrada principalmente em alimentos de origem animal, carne, peixe, ovos, laticínios, e a deficiência pode causar anemia, fadiga, alteração do sistema nervoso e outros problemas de saúde. Melhor forma, metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12. Melhor horário que eu entendi hoje, dentro que a gente, hoje não, né, ao longo do que eu venho estudado, em jejum de pelo menos 30 minutos, ou seja, tomar vitamina B12 pelo menos 30 minutos antes das refeições, ou então em jejum antes de qualquer refeição. Se for símbolo igual, qualquer horário. Dose recomendada, isso depende de como está a sua vitamina B12, né? Então, a vitamina B12 ela é corriqueiramente dosada aí. Se a gente for olhar os valores de referência, também 250, 300 é considerado normal. Eu, Rogério, considero que menos que 500 a gente já deve suplementar. Próxima, Barley. Outra vitamina muito importante do complexo B, vitamina B9, só que ela já é mais complexa de se medir, não são todos os laboratórios que dosam. Então aqui, né, a vitamina B9, ela é um papel crucial, que é o folato, principalmente para grávidas, né, a síntese do DNA, crescimento e desenvolvimento celular, saúde cardiovascular, prevenção de defeitos congênitos, né, gravidez, melhor forma, metilfolato, melhor horário recomendado junto a algumas refeições, e a dose recomendada de 1 a 5 miligramas. Isso aí vai depender muito da avaliação que o profissional de saúde que estiver te orientando perceber. Próximo, Marli, fazendo favor. Coenzima Q10, nutriente produzido naturalmente pelo corpo, pode ser encontrado em alimentos como carnes, peixes. E a coenzima Q10 é essencial para a produção de ATP, principal fonte de energia do corpo, né? É, então, principalmente nas mitocôndrias, né, que é a nossa usina. E a coenzima Q10 também age como antioxidante, protegendo células contra danos causados pelos radicais livres. Melhor horário da coenzima Q10, durante uma refeição, como almoço e jantar. Lembrando que a coenzima Q10 ela é lipossolúvel, então, muito provavelmente, durante o almoço e a janta, a gente ingere maior proporção de alimentos que têm gordura. O que a gente tem visto aí que os colegas recomendam? 100 a 200 miligramas por dia de coenzima Q10, principalmente para fornecer essa energia aí para as mitocôndrias. Próximo, Marli. Rogério, E eu vou falar aqui por. Oi, faltam poucos minutos, hein? tá certo, nós já estamos acabando, viu, Marli? Ok. Vou falar aqui dos magnésios, né? São três principais magnésios, né? O magnésio é combinado com outros compostos orgânicos. é, Ele é cofator para várias enzimas, né? Para síntese proteica. Eu estou deixando aqui o link do YouTube, é, onde o doutor. Ah, eu esqueci o nome dele agora, no final eu vou deixar o link dele aqui. Ele fala especificamente sobre os três magnésios que a gente deve usar. Pode passar, Marli. O primeiro, né, é o magnésio treonato, que é a combinação do magnésio com ácido treon- treônico, que ele tem essa capacidade de atravessar a barreira hematocefálica, que permite que o magnésio chegue ao cérebro com mais facilidade. Então, ele é frequentemente associado à melhora da função cognitiva, memória e apoio ao sistema nervoso central. O que que o Rogério aconselha? Fazer uso do magnésio treonato junto com algum desses outros dois magnésios que eu vou falar aqui agora. Pode passar, Marli.
que é o magnésio dimalato, né? Quando que eu aconselho o dimalato do quelado? Se você tem um funcionamento do intestino normal, use o dimalato, né? Que é a combinação do magnésio com ácido málico, associado à produção de energia, combate a fadiga. Ele atua no sistema nervoso, mas de forma mais geral, não com foco específico no cérebro igual o treonato. Pode passar, Marli. E o quelado, se você tem o intestino preso, em vez de usar o dimalato, use o quelado, que é a combinação do magnésio com aminoácidos, como a glicina ou citrato, que torna o magnésio mais solúvel, é útil para a saúde óssea, digestiva e para o sistema nervoso. Então, assim, o ideal, o que que eu tenho aconselhado? Usar o L-treonato com quelado ou dimalato. Isso vai depender muito de como a pessoa tem o funcionamento do intestino. Próximo, Marli. Encerrando aqui, esse é o meu último slide. Além da suplementação, o que que eu aconselho as pessoas a observarem bastante? Como está o sono, musculação, né? O HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, você fazer com que o seu coração atinja frequências cardíacas mais altas. A meditação mais a atenção plena, né, que foi o que a Aline fez aqui. Sono reparador, musculação, treino intervalado. E é o que, diante que a ciência tem mostrado para nós, tem uma repercussão bastante interessante. Canais de mídias sociais que eu aconselho, que eu escuto, que eu vejo, que eu ouço, Dr. Paulo Porto de Melo, Dr. Uronal Zancan e Dr. Juliano Teles. Pessoal, agradecido, era isso que eu tinha para falar. Marli, me desculpe se eu extrapolei o tempo em alguns minutos, foi corrido, mas é isso aí. Um abraço a todos e obrigado. Gratidão, Rogério. No final, a gente vai abrir para conversa, tá? Por isso que eu não estou interrompendo agora, para a gente manter um ritmo. A doutora Tereza Cristina está por aí? Sim, tô aqui. Boa noite, Você, ok? Seja bem-vinda, Tereza. obrigada. Agora, já achou começar a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou médico homeopata e ortomolecular, também prescrevo para meus pacientes suplementos, né? É, muito boa exposição do Rogério. É muito importante mesmo, também considero, né, a gente está suplementando, porque depender só de alimentação hoje é complicado, porque, inclusive, o solo está pobre, não está absorvendo adequadamente os minerais, vitaminas que a gente precisa, então é muito importante realmente suplementar. Eu vou falar sobre alimentação, né? Dar uma pincelada aqui, o que eu acho importante de falar sobre alimentação. Eu gosto muito eu acho, né? Eu considero muito importante de conversar com meus pacientes no consultório sobre a importância da alimentação, que é o primeiro, eu falo que é o primeiro passo de qualquer tratamento que você vai fazer, né? Porque a gente é muito importante ter essa consciência, né? De buscar a alimentação mais saudável possível, porque é isso que vai levar a gente a ter um equilíbrio da saúde, né? Hoje em dia está muito complicada a alimentação, foi construída uma mentalidade muito nociva, né? Porque foi difundido a ideia de ir atrás, de buscar prazer, né? De sabores interessantes, às custas de alimentos industrializados com muitos conservantes e muita química, né? Então, é uma das grandes causas de doença hoje em dia está sendo a alimentação errada, né? Com muito alimento industrializado, que não é alimento, né? São produtos alimentícios sem valor nutricional, né? Então, eu acho que é muito importante a gente contribuir também com essa parte, né? As pessoas, a gente divulgar e divulgando aos poucos para as pessoas acordarem com relação a isso, a população, né? Eu procuro sempre conversar com
com quem eu tenho oportunidade, para as pessoas acordarem e buscarem resgatar aquela alimentação, né, que até o século XIX era muito melhor, né? Hoje está tendo muito agrotóxico também nos vegetais, e então aqui tem vários locais, várias cidades que têm produção de orgânicos. Aqui em Uberlândia tem vários produtores de orgânicos, né? Então, a gente tem essa consciência da importância de buscar orgânicos, né? Desintoxicar o organismo, né? Uma das grandes causas de doença são intoxicações vindas desses alimentos industrializados com química, dos vegetais com agrotóxicos, né? E tem grupos de alimentos que são mais inflamatórios, né? Eu acho que é uma coisa muito importante também a gente atentar para isso, né? E eu sempre falo assim, todo dia se comer vegetais variados, né? Buscar, tem tantas variedades de vegetais disponíveis, né? Então, eu sempre falo isso. E uma coisa assim que ajuda muito na saúde também é todo dia estar comendo salada crua variada, né? Eu procuro em casa fazer isso, misturar vários vegetais variados crus, né, na salada e colocar também especiarias, as especiarias açafrão, cominho, é, a coloral, né, esses diversos chimichurri são anti-inflamatórios também, né? Que também ajudam no reequilíbrio da saúde, né? Quando se busca saudável, ajuda as células, né? As células trabalharem de forma mais adequada, os órgãos funcionarem melhor, isso afasta doenças, né? É, e, então, atentar para que os alimentos mais inflamatórios que também contribuem para gerar doenças. Grupos de alimentos inflamatórios principais, né, que eu sempre falo também, leite de vaca, né, cada leite é próprio para a sua espécie, né? Então, o leite dos mamíferos serve para a mãe alimentar a cria no seu primeiro ano de vida. Então, cada mamífero tem sua espécie de leite, né? Ter cuidado com o trigo também. O trigo na América do Sul está ele está transgênico em toda a América do Sul, então ele está muito inflamatório. É a origem de muito desequilíbrio na saúde também. E ter cuidado com o açúcar, né? Açúcar branco é um veneno, né? Muita química e um índice glicêmico muito alto, dá muito pico de glicose. Alimenta células, né? Degenerações de órgãos, né? E assim, quando a gente busca a alimentação mais saudável, isso contribui para a saúde do intestino, né? Porque o, quanto mais a pessoa tem uma alimentação ruim, inflamatória, inflama o intestino e leva a hiperpermeabilidade intestinal, né? Essa inflamação da mucosa do intestino, e isso leva à absorção de toxinas para o sangue, né? Isso gera doenças também. E o intestino é um órgão imunológico também, ele tem as placas de Peyer, que produzem linfócitos. Então, quando o intestino está mais saudável, a flora intestinal das bactérias boas está também mais saudável, que contribui para a imunidade também, né? E isso leva à saúde da parte física e também da parte emocional, porque no intestino são produzidos grande parte de dopamina e serotonina, que são neurotransmissores importantes para a calma e para o humor, né? Então, a saúde do intestino está totalmente relacionada com a saúde do cérebro também, né? Então, basicamente, com relação à alimentação, é isso. E uma coisa Tereza, interessante, eu vou te interromper um minutinho. Restam 3 minutos para você concluir. certo.
Certo. Então, o que eu queria falar nesse tempo restante, uma coisa interessante, que como estamos vivendo em momentos de incerteza, né, no nosso mundo, é interessante a gente pensar também em questão de armazenamento, né, de alimentos para uma imprevisto assim, que possa acontecer no mundo. Então, por exemplo, tem sites, canais também no YouTube que ensinam como armazenar, né, por bastante tempo. Por exemplo, armazenar arroz e feijão, tem técnicas de armazenamento, né, garrafas PET de 1 litro, 2 litros, e pode armazenar por 5 anos. Tem técnicas, tem um canal que chama Sobrevivência e Aprendizado, que ensina como armazenar, né? E também tem marcas de alimentos que são embalados a vácuo, tem vários tipos, tem arroz, feijão, tem lentilha, grão de bico, que pode armazenar, que dura, né, uns 2 anos mais ou menos, embalados a vácuo, né? Então, é isso, tá, que eu queria falar. Muito obrigada, doutora Tereza. Eu vou chamar a doutora Ângela para fazer a sua apresentação e fiquem calmos que no final a gente vai abrir para a conversa. Muito obrigada, viu? Doutora Ângela, onde estás? Doutora Ângela foi abduzida? Não, está aqui. Oi, consegui liberar o microfone. Não, não, tô aqui, tô aqui. Bem-vinda. Então, nós somos viajantes nesse planeta que está passando por todas essas transformações e muitas delas não tem uma proposta aqui de tentar que cada um de nós, despertos e que caminham sozinhos, porque o desperto é solitário, né? Para que a gente consiga reunir algumas ferramentas para tentar, em meio a esse furacão, a esse tsunami, não ser tanto atingido, tá? Então, nós somos seres biopsicossociais, com uma herança espiritual, com herança genética, que segundo ali, né, já não vale tudo isso também, né? Mas, enfim, nós somos extremamente complexos e cada um de nós reage diferentemente diante das adversidades. Então, navegando na incerteza, o bem-estar natural não é que ele te oferece um porto seguro e uma outra maneira da gente ver a vida, porque nós não temos influência em mudar o que está acontecendo. Nós temos que ter a resiliência, a percepção, o autoconhecimento e ver no que a gente pode mudar para seguir andando. Então, buscar pelo equilíbrio, né, a saúde integral nada, né? Então, nós não somos só um corpo físico, nós somos um ser muito complexo e que temos buscado outras alternativas. E assim, né? O autocuidado, primeiro cuidar de mim, para depois ajudar a cuidar dos outros. Então, buscar em algumas práticas que são simples no meu entender. Quando eu digo simples, eu não digo que são fáceis, porque o simples requer a determinação de que a gente crie esse hábito, de que a gente consiga praticá-las, né? Então, assim, recuperar-se de desafios é a resiliência e a capacidade de cair, levantar, de seguir adiante, de buscar ferramentas para esse turbilhão de situações que andam acontecendo no mundo. Uma outra coisa é que nós precisamos aceitar as mudanças. E como eu falei antes, a gente não vai ter como pedir para que pare o mundo e
gente desça. Eu também acho muito interessante focar no presente. Quem tem excesso de passado tem depressão, tristeza, quem tem excesso de futuro tem ansiedade. O que eu posso mudar é o aqui e agora. Priorizando o autocuidado, eu me conhecendo, sabendo os meus defeitos, a minha parte não tão boa, eu tenho que ter ferramentas para que eu me melhore. Então, assim, ferramentas internas, é as que são nossas, a gente não precisa pagar. E nós nos esquecemos dela sempre. Gratidão. Quem levanta e é grato por já ter levantado, escovado o dente, ter se mudado, ter podido sair para trabalhar, não é? A gratidão fortalece a nossa visão num tempo melhor, num mundo melhor. É simples, mas não é tão fácil de que a gente a pratique diariamente. A meditação. São incontáveis os canais com meditação, e talvez a gente não vá conseguir sentar na posição de lótus, mas a gente pode fazer uma meditação dinâmica, a gente pode tentar entrar em contato conosco mesmo e fazer uma meditação que não seja aquela em cima de uma montanha. Então, assim, ó, isso tem vários canais que se pode conseguir acessar. O autoconhecimento, entendendo as nossas emoções, as nossas reações, as nossas respostas assim, aos desafios da vida, a gente pode procurar ter um controle emocional melhor, né? Todos nós somos caminhantes imperfeitos, buscadores. E a gente tem que ter um contato também com o nosso lado não tão lindo, para que a gente consiga mudá-lo. Cultivar empatia. Eu acho tão lindo assim essas coisas do não julgamento, né? Olhar para o outro, nós não sabemos como ele vive, que batalhas ele luta todo dia. Então, o não julgamento, a prática do perdão, não é? Nos dá paz. Então, eu acredito que essas coisas são ferramentas internas que a gente pode utilizar nesse momento de crise. Eu tenho um vasto material que eu vou passar para ti, não daria tempo hoje, mas aonde a gente fala como faz tintura, na minha época, 30 anos atrás, era em garrafinha long neck, a gente comprava rolhas, botava um plástico, bota etiqueta. Então, nós podemos utilizar dos chás medicinais, dentre eles tem chá digestivo, chá para insônia, chás para obstipação, chás para ansiedade e as tinturas de ervas que a gente vai usar, ou o álcool de cereais, ou o vinho branco, ou a cachaça, ou a vodka, para solvente desta erva, que aí vai ter os princípios ativos dela superiores a um chá, certo? Nós podemos fazer também tinturas de ervas aromáticas, né? Nós podemos fazer a tintura do alecrim, do manjericão, do orégano, da sálvia, da salsa, da cavalinha, e todas elas estão indicadas e citadas como resolvendo a situação aqui ou ali, né? E eu também escrevi sobre alimentos antioxidantes, que os meninos aí falaram super bem. Gente, nós respiramos errado, nós comemos errado. Eu tenho uma preocupação, porque quando eu fiz isso ali de uma coisa que fosse barato, entre aspas, acessível, eu tentei criar uma fala ou buscar ferramentas, não para quem tem na cidade dela aquela comida que pode estocar, até porque a gente tem que fazer uma abordagem de oferecer ferramentas para todos, né? Mas é muito interessante isso que a colega falou dos alimentos, né? E então, assim, a gente tem aqui, é só para citar, laxantes naturais, os temperos que são ervas poderosas. Por exemplo, o orégano tem um poder antibiótico, assim, que agora está sendo redescoberto, né? Porque tudo isso foi amplamente utilizado pelos nossos avós, nossos bisavós
antes da Big Pharma, né? E eu também fiz um compiladinho ali de sucos para melhorar a imunidade, sucos anti-inflamatórios, laxantes, funcionais e umas receitinhas, né? Com... Parece que o som sumiu. Voltou. Não apertei nada, agora voltou? Sim. Voltou? Então, ah, eu cito em algumas coisas o hortelã, e eu sei que quem faz uso do Biofal tem muitas restrições, com muitos óleos essenciais. Mas eu quis me dirigir assim a maioria das pessoas, tá? E Ângela, você quer que eu apresente aquilo que você mandou? Você não me pediu? eu cheguei. Não, o que eu te mandei foi isso aqui. Ah, não tá passando. Não, é porque você não me Tu pediu. pode. Eu te mandei, né? Não, é que tu me disseste que tu ia passar e eu, bem abobada, retardada, nem olhei, tá? Mas não Não, tem problema, é, Marli. não, então aqui, Desculpa, né? E eu tenho um. Aham, né? Então, assim, são essas coisas, né? Que a gente tem que recuperar-se dos desafios, aceitar as mudanças, ser resiliente, não é? E com relação às tinturas mãe, eu sou assim uma fã incondicional porque elas quebram muitos galhos e elas podem ser feitas em casa, não é? Num vidro âmbar, a gente limpa bem, lava com água fervendo, deixa uns 15 minutos no forninho, se consegue fazer coisas muito dizer, ó, você pega tanto da erva, uma parte de erva, 10 do solvente, que é aquilo que eu já falei, né? Cachaça, álcool de cereais, vodka ou vinho branco, e deixa ali dentro por uns 15 dias, todos os dias dá uma viradinha, né? Depois tem que coar e tem que etiquetar, porque eu já fui muito antes de eu fazer, depois não me lembrava nem o que eu tinha feito naquele dia. Então, assim, eu me coloco à disposição até para passar para vocês um outro material que não daria tempo de apresentar aqui, mas o que eu quero dizer é que, apesar das ferramentas estarem dentro de nós, não é fácil a gente criar novos hábitos. E quando a coisa aperta mesmo, a gente se desespera. Na maioria das vezes, a gente se desespera. Então, buscar o autocontrole, né? A saúde física tem que estar alinhada com a mental. Eu diria que com a saúde espiritual também, né? E que a gente busque nos servir daquilo que a natureza nos oferece. Lembrando, nem tudo serve para tudo ou todos. E como disse o Paracelsus, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, não é uma panaceia aqui, mas eu acho que é uma mão na roda, não é? E quem tem uns vasinhos em casa, quem mora num sítio, quem mora em casa, enfim, é possível que a gente faça. Aí eu vou depois deixar contigo, Marli, um material que são umas 35 páginas, então com as receitas que eu pesquisei, que eu tirei, tá? Então, estamos num mundo que gira como louco, não temos para onde ir, temos que nos acalmar e buscar ferramentas para seguir nessa caminhada. Gratidão, doutora Tranquilo? Ângela. Eu vou Não, passar esse tranquilo. material para o pessoal, para todos os que eu mandei o link, e cada um de vocês que mandou o link para outras pessoas, reproduzam, por favor, né? Doutora Ângela vai passar mais algum material. E assim, no momento de turbulência, é bom a gente fazer alguns estoquezinhos em casa, o nosso socorro imediato porque a tintura dura um tempo, né? Então, ok.
as Olha, ervinhas Mari, secas, sim, e assim, uma tintura uma tintura bem feita, ela pode durar 2, 3 anos. E é claro, se nós estamos fazendo em tempos sombrios, que cada um tenha um estoque da sua medicação de uso diário, contínuo, hipertensão, diabetes, enfim, epilepsia que tenha por casa também, sim. Muito bem lembrado. sim, ok, é isso mesmo, né? Nossa, conhecimento perdido, né? A gratidão aos nossos antepassados que deixaram isso e gratidão aos poucos que ainda acessam essa informação, utilizam e passam para frente, né? Então, assim, gratidão, doutora Ângela, por ser um representante dessa moçada que segura firme as bases antigas para nos manter aqui em tempos de turbulência. Sim, é isso aí. Gratidão. Eu gostaria de chamar agora o doutor Rafael. Aí, doutor Rafael, o senhor me fala que horas que quer que apresente, viu? Para não cometer a falha que eu cometi aqui com a doutora Ângela. Se é logo no início, ou o senhor vai, falar um pouquinho para depois solicitar a Tá, apresentação. Bem-vinda. eu agradeço bastante o convite, estar aqui com todos e aprendendo bastante. Daqui a pouquinho eu te falo para colocar o slide. Eu sou Rafael, moro no Rio de Janeiro, sou médico homeopata, me aposentei dessa função de médico homeopata em 2019 e comecei a me aventurar para uma área mais de terapias, né, complementares, enfim. Eu vou falar sobre os biofótons e também sobre os domínios de coerência. Eu estou vendo a sua imagem um pouquinho borrada, Marli, mas estão me escutando bem? Sim, estou sim. Alô? Tá bom, então. É porque eu vejo a sua imagem um pouquinho borrada. Enfim, agora sumiu a imagem, eu não. Eu estou no celular, estou meio enrolado aqui, Não, mas se estão me escutando, tá bom. é porque eu deixei no É, speaker. Um minutinho só, deixa eu colocar a galeria de novo. Quem sabe o senhor enxerga. Enxerga algumas pessoas agora ou não? Estou enxergando você agora, estou me enxergando também. Aí Ok, daqui a pouquinho eu peço para você compartilhar a tela, ok. tá? Então, assim, eu vou falar sobre biofótons e mais no finalzinho sobre os domínios de coerência, que são domínios microscópicos de interação de um campo de biofótons com a água. É, por querer saber como a homeopatia funcionava, quando eu tomei conhecimento com essa área de conhecimento dos biofótons, eu fiquei apaixonado, quis conhecer, e em função disso eu fui muitos anos à Alemanha, que é onde esse conhecimento estava centralizado, para entender um pouquinho disso. E lá eu soube que os biofótons são emitidos pelas mitocôndrias, em todo aquele processo da fosforilação oxidativa, cadeia de transporte de elétrons, enfim. E o professor Pop, que era o presidente lá do Instituto, ele batia muito na tecla que os biofótons fazem parte do controle celular e a gente, aos pouquinhos, vai entendendo que isso tem tudo a ver. Então, eu vou pedir para você passar o primeiro slide, por favor. Isso. Tem como aumentar ele um pouquinho? Isso. Isso aqui é um desenho, né, uma figura que foi confeccionada pelo professor William Tiller. Parece uma figura feita por um guru, alguém que fala de coisas transcendentais, porque tem lá o espírito, né, mais superior, o Criador, o Deus, o self da alma, muitas vidas, enfim. Eu trago esse desenho logo de início porque eu gosto dos biofótons e domínios de coerência do macroscópico para o microscópio, como a gente vai ver à frente. Então, a gente tem muitas camadas, muitas estruturas aí, e o nosso corpo físico é só aquela camadinha mais externa que está feita no desenho, está apresentada no desenho. E os biofótons, eles fazem a conexão de toda essa dinâmica, de todos esses domínios
mental, etérico, emocional, espiritual com o corpo físico. Então, na interação de todas essas dimensões com a casquinha lá, que é o corpo físico, os biofótons se situam trazendo energia e informação ao mesmo tempo. Eles têm uma capacidade gigantesca de trazer informação e energia. Então, o professor Pop, lá na Alemanha, ele falava para a gente, isso tudo é... O professor Pop era biofísico, tudo que ele falava, ele estudava, calculava, enfim. Que a média de reações bioquímicas que acontecem nas células estão em torno de 100 mil por segundo. Eles são 100 mil reações bioquímicas por segundo. Como a gente sabe da bioquímica, toda reação bioquímica precisa de energia de ativação. Então, assim, essas 100 mil reações bioquímicas precisam de pelo menos dois reagentes e energia de ativação. E só para dar uma ideia, um único biofóton é capaz de fornecer energia e informação para 1 milhão de reações bioquímicas por segundo. Então, 100 mil em face de 1 milhão é uma quantia que dá 1%, assim, é muito pouco. Os biofótons comandam, controlam o nosso corpo, né, o nosso corpo físico, com muita precisão, com muita acurácia, com muita energia e com muita informação. Eu vou insistir nessa coisa da informação e da energia, porque elas andam juntas. Eu aprendi, não lembro aonde, que a energia sem informação não tem potência. E a informação, a energia, não, desculpa. A informação sem energia não tem potência. E a energia sem informação não tem finalidade. Então, elas andam sempre juntas. Eu vou pedir para você passar o próximo slide, por favor. Isso aí é um gráfico bastante complexo, físico, do professor William Tiller. Eu esqueci de falar quem é o William Tiller. William Tiller é um ser que eu tive a oportunidade de estar ao lado dele. Eu senti a presença de um mestre iluminado, só que ele era professor emérito da Escola de Engenharia de Stanford. Ele dava aula de ciência dos materiais. Então, ele tinha um conhecimento científico avançadíssimo e ele também estudava toda essa parte que a gente estuda, de energia vital, de espírito, de mente, de emoções. Então, ele construiu toda uma dinâmica científica, porque isso é científico não só teoricamente, mas experiencialmente. Ele fazia experimentos e mostrava que esses modelos que ele elaborou funcionam. E é um experimento que está aberto a todo mundo fazer. Então, aí está bem realçado do lado esquerdo aí da figura, né? Que da figura da direita é a ampliação dessa figurinha da esquerda aí. Então, nós temos do lado esquerdo da figura mais à direita aí do slide, a linha da matéria e, mais externamente, a linha dos fótons. Por que é isso? Talvez não esteja dando para ver muito aí, mas tem uma linha horizontal aí que recebe o número zero. Esse número zero marca a interface do zero para cima, é o nosso universo visível do espaço-tempo. Do zero para baixo é o universo etérico, emocional, mental, espiritual, enfim, tudo que a gente não vê, mas que está atuando no nosso mundo e informando a matéria. Então, a diferença que ele destacou entre matéria e fóton é o seguinte: a partir do zero, quer dizer, o portal de entrada no nosso espaço-tempo, a energia necessária para que fótons apareçam no nosso espaço-tempo, ela é 1 milhão de vezes menor do que a energia necessária para fazer aparecer matéria. A menor partícula de matéria que a gente imaginar precisa de 1 milhão de vezes mais energia do que o fóton para surgir no nosso universo. Então, existe um domínio, que isso é ciência pura, que eles chamam de flutuação quântica do vácuo, que é o vazio, é o lá para dentro, e onde aparecem fótons o tempo todo. Aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. Então, os fótons que têm ligação com a função biológica, né, seres vivos, eles recebem o nome de biofótons.
E esses biofótons vêm trazendo toda a informação, toda a energia lá desse universo invisível, né? Que a gente convive com ele, percebe, sente, interage, mas ele é invisível aparentemente para a ciência atual. Por favor, próximo slide. Então, esses fótons vêm interagir com a água, formando o que um pesquisador que é um italiano, que já faleceu, o Emílio Del Giudice, ele criou esse conceito de domínios de coerência. E o que vem a ser coerência? Coerência é a questão de comportamento coletivo de qualquer entidade, seja fóton, seja matéria. Então, toda a matéria, todas as entidades que agem em coerência, elas estão em ressonância espontânea. E estando em ressonância espontânea é muito fácil, é muito tranquilo, há uma permissividade grande de circulação de informação, de energia e até de matéria. Então, assim, se a gente comparar a coerência com o estado de saúde, a incoerência é o estado de enfermidade. E esses domínios de coerência que existem no nosso corpo, nas nossas células, são resultado de interação de moléculas de água com esse campo de fótons que vem trazendo toda essa informação lá dos domínios espiritual, domínio mental, domínio emocional. Então, se nós temos um universo interno que cicla, né, que funciona, que opera com coerência, com paz, com tranquilidade, com harmonia, isso é transmitido para o corpo físico, e nós temos a condição de saúde. Desculpa. E quando nós temos uma turbulência interna, né, dissonâncias, desarmonias, sentimentos perturbativos, enfim, isso é transmitido para o corpo físico igualmente, só que é transmitido em forma de enfermidade. Então, assim, tudo que foi falado aqui antes, né, a suplementação, o mindfulness, tintura e reiki, enfim, tudo que a gente possa pensar que traga harmonia, eles vão se refletir, eles vão se traduzir nesses domínios de coerência dentro das células, que vão permitir um funcionamento harmônico dentro das células. Se a gente quer ter uma imagem visual do que seja coerência, a gente pode pensar naquelas nadadoras que fazem aqueles movimentos coordenados, né, a cobrar, nado sincronizado, né? Aquilo é uma imagem muito nítida de coerência dentro da água. E é assim que as nossas moléculas, as nossas células devem se comportar, com essa coerência, com essa harmonia. Então, eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas resumindo isso tudo, o Einstein trouxe para nós, né, aquele conceito de equivalência, interação entre matéria e energia. E todo esse conceito de biofótons, de harmonia, principalmente pelo professor Tiller, né, traz essa interação de informação e energia. Então, nós temos uma interação entre três dimensões, que é a dimensão da informação, a dimensão da energia e a dimensão da matéria. Desculpa. E os chineses trazem isso na medicina chinesa clássica como os três tesouros, né? Que é o Shen, que é a mente, mas é o espírito, o Qi, que é a energia vital, e o Jing, que é a essência, que é a matéria. Então, eu venho procurando trazer esses conceitos todos para aplicação clínica, né, terapêutica, através da utilização de conceitos da alquimia interna taoísta, dos conceitos de céu anterior, que traz a nossa intenção de estar no mundo, e de céu posterior, que é o que vamos vivenciando e vamos divergindo do motivo pelo qual viemos ao mundo. É isso. Desculpa. Poxa, tem que beber um É o que pouquinho eu de queria água. falar.
Gratidão, doutor Rafael. Depois a gente vai É, abrir para as Pedro, falas. eu coloquei, mas já tá bom. Opa, é isso mesmo. Tá. Então, nós vamos abrir posteriormente para discussão. É um Agradeço assunto muito. muito complexo esse que o senhor trouxe, viu? Estou aqui coçando a mão e a boca para não falar. Doutor José Carlos, esteja com a palavra. Muito obrigada. Me avisa quando for para apresentar, viu? Já pode começar, então. Já. Ó, eu vou usar esse PIN para quando você tiver que mudar, tá? Para não ficar falando toda hora para você. Só espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Uau, era só um pouquinho. Tá contando o tempo. Deixa eu dar um stop aqui de novo. Deixa eu ver onde é que está a apresentação. A apresentação do senhor está aqui. Deixa eu fechar aqui as outras janelas. É isso, né? E O senhor disse isso, que vai se puder usar o montar. quê? O que que o senhor vai usar aí para me auxiliar? Como é que é? Vou bater um pinzinho na hora de mudar, ó. Na hora de mudar o slide. Ah, nossa, que chiquetésimo. Deixei o meu sininho lá na clínica. Gostei, viu? Muito obrigada. Tá bom. Se puder aumentar um pouquinho, fica bom. Tá? Então, boa noite a todos e todas. Alguns eu conheço, alguns eu não conheço ainda. E agradecendo o convite da Marli para essa mesa redonda, pensando em alguma forma de utilidade para esses tempos que estamos vivendo, que pede, de fato, capacitações de atravessamento, né? Acredito que a gente esteja, de fato, atravessando um processo e é preciso que a gente busque recursos, já que certas coisas antigas não dão mais conta. Então, a gente escolheu esse tema, menos deformação pela informação e mais atenção. Trabalhamos com esse viés de pedagogia, além das prescrições no consultório, num projeto que tem mais ou menos 20 anos, chamado Curate, 21 anos já estamos, combinando pessoas que pensem de maneira semelhante a isso que a gente tenta levar à prática, porque acreditamos nisso, e reunindo diferentes profissionais de saúde. Então, dentro desse contexto, a gente optou lá em 2005 o modelo de trabalho do Dr. Amit Goswami, que é um físico que hoje em dia tem a universidade dele aqui no Brasil, e ele diz que o modelo que poderia ser usado dentro de uma visão quântica de saúde, doença, vida e morte seriam essas dimensões humanas onde nós temos do físico, no aspecto mais concreto e central, um metabolismo que organiza esse físico através da vitalidade, que é a palavra-chave na homeopatia, coisa que a gente trabalha há bastante tempo, e essa vitalidade, que seria a primeira instância não visível, ela é comandada pelo mental e pelo supramental. Então, do lado direito, a gente vê as questões dos recursos em saúde da medicina convencional, da nutrição, da homeopatia e das fisioterapias globais, que vão mexer com vitalidade, e a psicoterapia, que vai mexer com o mundo da maneira de pensar e se emocionar diante da vida, e, obviamente, mexer com as partes físicas do corpo. E, acima da questão mental, o supramental, com toda a informação que ele pode nos trazer. Então, posto isso, a gente vai caminhando para trazer um pouco por que o nosso cotidiano do consultório, trabalhando com homeopatia e com essa medicina não convencional, pede que, em paralelo aos tratamentos, a gente pudesse conversar um pouco sobre onde reside a dificuldade de sermos pacientes hoje em dia e aonde reside a dificuldade de sermos profissionais de saúde. Porque as coisas se tornaram extremamente complicadas. Eu estou nessa estrada médica há 40 e tantos anos e a gente vê que as coisas ficaram muito mais complexas de uns tempos para cá, já que o convite às mudanças se tornaram cada vez mais emergentes dentro de um processo que vai mudando tudo, em especial depois da pandemia, né? A coisa está travando aqui, pode ir mudando, Marli. Isso. Então, para a gente pensar um pouco em informação, né, indo ao dicionário, a gente vê que é uma reunião de conhecimentos, dos dados sobre um determinado assunto ou pessoa,
e que é tornado público através da comunicação ou por meio de publicidade. Eu estou com a palavra publicidade aí. Se eu descer um pouco mais, é um conjunto de dados que, quando processados e organizados, adquirem significado e relevância para o receptor. E é claro que o verbo que está atrás da etimologia é o verbo informar, que implica em modelar e dar forma. Quando falamos de informação, a primeira coisa que vem são as mídias, os meios de comunicação, mas a gente está falando também no processo criativo. Tudo aquilo que está manifestado, obviamente, dependeu de uma informação que atravessa um processo até que isso chegue ao mundo físico e visível, que é a nossa condição humana e a manifestação da vida no planeta Terra. Junto com a informação, nós temos a questão da deformação, que é onde aquela informação original é fixada dentro de um conceito e vai engessando o processo de manifestação dentro de disciplinas. Lembrar que em 1300 nós tínhamos 7 disciplinas, em 1954 nós tínhamos 54 disciplinas, em 75, 1845 disciplinas e no ano 2000 cerca de 8.000 disciplinas. Observe o nível de deformação das informações, onde cada um construiu um viés, um universo e uma verdade. Claro que isso trouxe benefício, mas também trouxe muita confusão. Pode ir adiante. E aí, para a gente ampliar um pouquinho a informação, né, ela pode ser definida como uma coleção de fatos, do qual se exclui conclusões. É um processamento, manipulação e organização de dados que vão gerando conhecimento. É um instrumento modificador de consciência e da sociedade como um todo. Ela é alguma coisa resultante do que permutamos com o mundo exterior para que a gente se ajuste a ele e faz o nosso ajustamento ser percebido. Na verdade, informação é um dado dotado de significado, relevância e propósito. A gente ampliou um pouco esses conceitos porque estamos falando um pouco da nossa informação pessoal que se manifesta dentro do processo vital. Dentro desse contexto, nós somos manifestações informacionais, assim como tudo aquilo que está manifestado na superfície do planeta. Descendo um pouquinho mais. Então, minerais, vegetais, animais, incluindo o humano, né, ele tem uma informação que é processada até que a manifestação aconteça, e a gente sabe que toda a criação depende de juntar 2 elementos do mesmo plano com um terceiro que chega de um plano mais sutil, um óvulo espermatozoide e um algo mais que forma um bebê. A tela, a tinta, o pintor, o agricultor, a semente, a terra e assim por diante. No nosso caso, em especial, nós temos o sentir, o pensar e o agir, que está moldado em nós, desde o sutil ao concreto, gerando essa manifestação do humano que nós somos. Claro que na botânica, aí, aproveitando o gancho da Marli, a semente tem a informação contida e ela tem um processo X de manifestação. Acabei de germinar uns trigos aqui. E, para nós, temos essa questão cerebral na interface entre o mundo da consciência, o mundo da psicologia e o mundo da biologia. Isso que nós estamos falando vale para a biografia do planeta, da humanidade, das nações, cidades, famílias, indivíduos, incluindo cada um de nós. Tudo a partir de uma informação que é desdobrada, né? Então, dentro do humano, a gente não pode deixar de considerar que o corpo físico está aí nessa questão visível, mobilizado por um metabolismo através de uma força vital que sofre interferência das questões do mental e do supramental, como nós vimos no modelo do Dr. Amit. Então, do mais sutil ao mais concreto, a informação se desdobra e retroalimenta informações, quer dizer, isso é um circuito, né? Então, o ser humano pensa através do corpo mental, sente através do corpo emocional e age através do físico e vai armazenando experiências no corpo espiritual, falando-se nesse aspecto inconsciente. Pode ir adiante. Então, na natureza, as coisas são inexoráveis, né? Ou se tem condições de dar forma e função para aquela informação energética da semente, do feijãozinho, do trigo, ou não sobrevive. Não tem muita conversa, não. Vai ou não vai adiante. Uma palmeira na Suécia se daria muito mal, né? Depende muito das condições entre os elementos da terra e do céu para a manifestação acontecer ou não. Ou adapta-se ou extingue-se. Simples assim.
Já no humano, onde nós temos necessidades básicas e algumas coisas extras, a gente depende muito da dependência da autoridade que vai dar atenção ao básico no início da vida, no nosso alimento biológico, emocional e mental. Afinal, são vários corpos interagindo. Vamos precisar construir identidade para a jornada e posso me manter fiel à informação que eu devo desdobrar ou cair numa mera adaptação montando uma imagem que agrada ao mundo para o mundo me dar o que eu preciso. Aqui a coisa pega e esta é a base de todo adoecimento e talvez isso case um pouco com a conversa do Rafael agora há pouco sobre harmonia e desarmonia, né? O que nós fazemos? Todos nós, né? Médicos, psicólogos, massagistas, etc., pacientes, todo mundo, nós nos apegamos ao que deu certo, entre aspas, para atingirmos desejos e necessidades e começamos a repetir isso de modo que padrões são criados e aquilo que me salvou no primeiro momento vira um vício que destrói a vida que a mesma coisa ajudou a salvar no início da vida. Tudo começa com pai e mãe, num pequeno grupo familiar, na igreja, na escola, e nesse modelo cultural globalizado para o bem e para o mal, né? O anseio vicioso de sentir as coisas boas e fugir do mal-estar faz surgir o mercado das ilusões e nos transforma em meros consumidores passivos, sem que tenhamos desenvolvido as nossas potencialidades como as árvores têm que fazer. Todo o poder em nós, nessa formação coletiva, que começa dentro de casa, é dado um poder ao externo, que sempre vai nos decepcionar, porque ele sempre vai dar aquilo que ele pode e quer, e nem sempre aquilo que precisamos. E aí nós geramos um circuito vicioso de motivações e decepções, com emoções que não sabemos lidar e que atrapalham essa autoimagem idealizada que construiria o paraíso na Terra. Então, o que acontece com esse mercado das ilusões? Ao invés de desenvolver nosso potencial, a grande massa é um conjunto de indivíduos desatentos à nossa responsabilidade básica de cuidar da nossa vida, já que não somos mais bebês aflitos. Aquilo que eu faço quando eu sou um bebê aflito está perfeitamente correto. Eu respeito profundamente a neurose de cada um e a minha, porque sem aquilo eu teria enlouquecido ou morrido há muito tempo. Mas aos 40 anos eu continuar repetindo padrões que deram certo é o que acorda a desarmonia das minhas células, do meu modo de pensar, sentir e agir em mim. E aí entra a questão de não me desenvolver como ser humano, escravo de automatismos e condicionamentos, como um treinamento que eu chamo de Deus mercado, né? Assim como a gente treina os peixes a serem cevados de uma hora cair na rede ou não anzol, o consumidor acabou se tornando isso. Todos nós caímos nessa primeira patologia, que é o consumidor antes do humano. E aí, quanto mais deformados estamos, mais precisamos adoecer. Quer dizer, eu sou coerente comigo, eu sou coerente com a autoridade, tive algum benefício e muito dano. E aí eu preciso começar a pensar qual medicina eu vou buscar quando eu adoeço. E qual atitude eu devo tomar enquanto indivíduo que preciso melhorar a minha saúde física e não física. Deixei aqui o mapa dos CTMs, que a gente pega da antroposofia, mas que é um conhecimento ancestral, que mostra perfeitamente que a gente se esquece, né? Se você pegar o tracejado azul, aquilo que eu chamo de espírito, eu, individualidade, vai ficando para trás enquanto eu me adapto ao mundo, e aos 42 anos eu tenho que ter uma crise de autenticidade para poder fazer as pazes com quem eu sou. A minha brincadeira no consultório é beija-flor não tenta dar leite. Ele não se deforma na sua informação original. Ele capta a informação para aquela função que lhe é destinada na questão ecológica do viver. Então, nesse conceito, vejam quantas pessoas começam a adoecer seriamente aos 42, porque nós estamos numa cultura que deformou a expressão original de um modo generalizado. Quem estudou muito isso, e que eu sou muito grato por ter aprendido e vivenciado os trabalhos dele, foi William Reich, que viu que, para sobreviver, a gente forma anéis de contenção da nossa expressão, avaliando o que eu posso e o que eu não posso expressar, e a emoção que eu quero evitar e a emoção que eu devo conquistar dentro dessa lógica do bem-estar. Então, esse gráfico ele me emociona sempre e eu uso em todos os casos novos, casos em acompanhamento, porque
essa crise de autenticidade que surge aos 42 anos, ela é fundamental que tenha uma medicina que ajude o indivíduo a se resgatar ao invés de continuar no processo de autoesquecimento em nome de uma redenção que viria do fora e fora. Claro que isso não vai acontecer, porque não pôde acontecer dentro da família e muito menos vai acontecer no mercado das corporações. Adiante. A medicina convencional não considera isso, ela vê a parte clínica, né? Então, nossos corpos vão ter esses anéis de contenção que o Reich deixou muito bem marcado com as tipologias, e tudo isso é decorrente dessa ilusão de separação que nós percebemos como saindo do útero, que seria uma imagem paradisíaca, e ao sair disso, a angústia de morte é tão grande que nós vamos reagir ao mal-estar construindo um possível eu funcional que deve dar conta de seguir adiante, perdendo, obviamente, alguma integridade, já que, pelo medo de sucumbir, eu vou endeusar quem cuida de mim, né? Nessa jornada, eu vou ficar sempre movido pelo medo ou eu vou ser sucumbido pela vaidade de ser o número um. Veja que o conceito de sucesso que está vigente na sociedade de consumo, em especial desde os anos 70, com a produção da propaganda de massa, é que só tem um conceito de sucesso para quem mora no topo da montanha. Ninguém falou que ali não cabe ninguém, que depois do topo tem ladeira abaixo, né? E vejam o número de adoecimentos crescentes de uns anos para cá e aquela longevidade tão apregoada, a gente está vendo muita gente jovem embora nos últimos tempos, principalmente no pós-pandemia. Então, nós temos no nosso corpo essas couraças são os freios de mão para que eu não seja coerente com a minha informação, e onde eu tenho essas couraças vai determinar disfuncionalidades orgânicas que depois virarão lesão, e a lesão vai criar outra lesão, e o efeito cascata de morte e de desarmonia, voltando ao Rafael, é o que mais vai nos esperando no envelhecimento precoce, na oxidação e etc. Para cada tipo de corpo, tem uma meta e tem um medo, e, obviamente, tem a parte clínica correspondente e uma consciência que está deformada sobre quem eu sou, quem eu deveria ser e qual é a minha função no mundo. Essa deformação é a primeira doença que a gente deveria tratar, que é onde tudo começa, né? Se eu sou um beija-flor querendo entrar em campeonato de vaca leiteira, claro que eu vou entrar num processo de desarmonia, movido pela ilusão de alguma medalha ou coisa que vale. Adiante. Para cada estagnação na busca de segurança, um eu de sobrevivência no início da jornada, um tipo de corpo resultante de adaptação, um viés de pensar, sentir e expressar-se com as devidas patologias associadas. E uma consciência infantilizada, vou grifar isso, na busca de segurança material e emocional voltada para o externo como fonte de segurança ou ameaça a essa segurança, já que sobreviver é a meta. Olha que interessante, né? Gastamos energia para sobreviver contra as angústias e os perigos e as vulnerabilidades que a gente confunde com fragilidade. Então, a base da informação que nos deforma será sempre o medo de dar conta, né? Mas chegamos geralmente ao oposto do prometido. As pessoas que se envolveram nesse conceito equivocado de sucesso, elas estão desgraçadamente fracassadas, ou por surtos psiquiátricos, ou por doenças que a gente nem consegue mais dar nome diante do nível de complexidade que a coisa se encontra, né? Então, no fundo, seguir a informação original é talvez o caminho de volta para casa, e é o que nós precisaremos fazer diante do que está se desenhando. Por quê? Parece que não está sendo mais possível andar tanto na contramão. Vejam que a cultura alongou a adolescência excessivamente. Eu atendo pessoas de 40 com os dramas dos 18. E se você voltar aos seus antepassados, os seus pais, os seus avós com 14 tinham que ter responsabilidade dos 25. Vejam como a gente ainda deve achar um ponto onde a gente consiga, de fato, ir cumprindo as etapas dos setênios ao longo da biografia. Então, de novo, nós precisamos arrumar um jeito de sair da luta pela sobrevivência.
Então, chegamos a 2025 com esse convite, entre aspas, que eu considero quase uma imposição, né, num processo exigente para cada um de nós, para a sociedade, para toda a corporação que depende da nossa dependência, né, pedindo que a nossa atenção se volte para quê? Saia do modo desatento que nos deixou reféns de terceiros, como na infância. Nos convida a dar atenção à responsabilização sobre o atendimento às nossas necessidades e desejos. Não posso mais terceirizar. E o consumidor é um indivíduo que ficou viciado em terceirização. Hoje mesmo atendi alguém reclamando do quanto que gasta comprando comida pronta. Mas eu perguntei, e uma marmita, como vai? Parecia que eu tinha gerado uma ofensa terrível na pessoa, né? O convite para perceber que a tirania do externo só é problema pela imposição da promessa de vida fácil que nenhum outro ser vivo ousa ter. Nenhum outro ser vivo ousa quebra galho. Ele cuida do que ele tem que cuidar, ou ele morre. E nós estamos viciados na cultura de mercado facilitador que nos infantiliza, né? O convite é para que a gente reconheça que há um potencial em cada um de nós para que possamos ir além das necessidades básicas biológicas, emocionais e mentais. Precisamos perceber que sem uma alternância da vida boa prometida pela propaganda de massa, alternada com a vida dura, não pode haver evolução nem manutenção da própria vida. Por isso que a gente tem o dia e a noite, né? Também não é verdade que aquela vida dura que os nossos antepassados tiveram, negando a vida boa, também seja um caminho adequado. Veja que a arte do balanceamento é o que nos falta e o que nós devemos começar a nos preocupar. E, por último, validar a cultura do manejo das dificuldades ao invés de evitá-las, né? Pela vida fácil do consumidor, que ganhou muitas coisas com esse estilo, mas também coisas bem importantes vieram junto no pacote. Nós nos tornamos plantinhas de estufa, como eu costumo brincar. Você já deve ter comprado uma planta na floricultura que ao chegar na festa que você ia levar já estava toda murcha. Por quê? Foi conduzida de um modo artificial no seu desenvolvimento. Ela estava deformada pelo conforto falso, né? Então, nós precisamos muito, nós estamos num limiar onde a gente pode perder a mais alta tecnologia que veio conosco, que é iluminar-se abrindo caminho para cuidar do essencial, resgatar o pertencimento que sempre esteve presente, mas que nos fechamos a ele, porque naquele tempo de desamparo aparente, quando nascemos, a gente teve que se virar nos 30 e a Deus essa coerência informacional que eu deveria desdobrar. Eu me torno alguém que atende às expectativas do mundo e eu estou dissonante da orquestra cósmica. Tanto que o universo tem a ver com o quê? Um único verso, única interação entre o todo e eu. Não é na diversidade, né? O grande barato talvez é caminhar para a diversidade que nos une na universidade, que hoje em dia virou uma coisa meio esquisita. Então, encerrando, deixei essa imagem do rio para lembrar que do nascer ao morrer temos um fluxo biográfico com funções ecológicas a serem cumpridas, aonde cada ser cuida da vida que nele habita e torna-se útil ao todo, quando ele descansa desse medo e apoia-se na atenção disciplinada, está faltando um S aí, que pode dar conta de capacitar cada um para os períodos das águas e os períodos das secas no ambiente e na biografia individual e coletiva. Sem a atenção e dedicação à nossa manifestação, à nossa informação original, a gente talvez perca a nossa bela capacidade evolutiva. A gente só vem evoluindo porque nós temos essa capacidade de lidar com alternâncias da vida fácil com a vida difícil. E aí nós estamos às portas do transhumanismo. Quem usa esse termo é o pessoal da transdisciplinaridade, que diz que, se a gente for olhar com muito carinho, nós estamos no limiar de termos um humano que não é humano, ele é comandado pela tecnologia que alguém desenvolveu. E essa maravilha tecnológica que
que somos compostos, vai ficando para trás, porque a capacitação não é algo que é desenvolvida no sentido da soberania de ser o que somos. Nós somos desenvolvidos para que a gente fique na dependência da figura externa, eternizando o drama do bebê, que vai ter que submeter-se a ser o que esperam dele, eternizando o narcisismo coletivo das redes sociais e de tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia. Então, provavelmente, nos desdobramentos que a gente deve aguardar, a vida talvez vai exigir que a gente consiga restaurar essa noção de potência que se desenvolve pela alternância entre as portas largas e as portas estreitas. Mas as facilidades são por demais oferecidas e o preço delas, que elas cobram, é que a gente perca o mais sagrado em nós, que é essa relação cósmica. A gente volta a ficar separado, unido ao mundo das corporações, que se tornaram as figuras do divino no mundo. Então, é isso que eu tinha a dizer. Não sei se estourei o tempo ou não. Desculpe se eu falei um pouco mais rápido do que deveria, mas a grande intenção é lembrar que, para curar-se, eu preciso restaurar integridade entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. E o consumidor que nos procura, ou a gente que adoece e procura um profissional de saúde, geralmente quer cair fora das dificuldades do processo de cura. Porque voltar para casa significa abrir mão do controle do que prometia as emoções lindíssimas do paraíso, que na verdade é uma mera ilusão, que o mercado vende às baciadas todo dia, e somos todos um poço de decepção, com muita raiva, muita tristeza e muita insegurança, que só cresce a cada dia nesse movimento de mudança. Isso só pode ser acalmado se eu resgatar a noção de integridade e conexão com o todo. Isso vai bater em religiosidade profunda. Claro que não estamos falando das religiosidades corporativas que se tornaram mais um elemento do mercado disponível aí para essa criatura chamada consumidor, que na verdade está coisificado e perdeu a coisa mais nobre, que é essa relação cósmica com todos os desdobramentos da informação. Então é isso, mais uma vez, desculpe ter meio rido, porque senão a Maria fica brava com o meu tempo, e eu obedeci a professora organizadora. Gratidão, doutor José Carlos. O senhor só lembrou para a gente como dói ser humano. Como é que custa caro ser humano. Somos Eu vou, campeões olímpicos, somos campeões olímpicos, entendeu? não sei não, a gente está chegando lá no fim da fila, viu? Mas assim, eu deixo aberto agora as perguntas, quem quiser fazer perguntas, colocações, observações. Marli, tu me dá uma partezinho? Então, como eu falei antes, né, eu queria que as pessoas tivessem ferramentas à sua mão. E aí, então, eu tenho aqui sobre água solarizada, escalda-pés, banhos de assento, os cristais, os elixires de cristal, que meus filhos diziam que eu era louca, porque eu pegava e botava as pedrinhas roladas na água, e fluidificação da água, as mensagens na água, que tu também abordaste nos nossos cursos de radiestesia, né? Então, a gente tem ferramentas, tem que correr atrás. E agora, depois de escutar o doutor José ali, a gente tem vontade de chorar, né? De chorar. Pois é. Muito bem, olha, José, muito bem abordado, né? Como a gente perdeu o sagrado, né? Eu me lembro que uma pessoa, que eu não vou citar o nome, né, mas para algumas pessoas eu já compartilhei, ela sugeriu que eu lesse o livro 12 do Cryon, e ela deu uma bela de uma gargalhada e disse assim: o ser humano não sabe o potencial que tem, porque a luz do ser humano é capaz de derrubar uma espaçonave. Os ETs morrem de medo do humano. Então, assim, a Maria Cláudia, que está aí com o peito iluminado, somos essa luz, né? E o doutor Rafael colocou bem a questão. Luz carrega informação. E a gente lembra que nós somos
80% água. Se a água estiver bem organizada, o resto se organiza. Por isso que o nosso organismo tem esse nome, ele se auto-organiza. Ele se chama organismo justamente por causa disso, né? Basta a gente não fazer anarquia com ele, porque na hora que você faz anarquia em um ponto, aí o resto se desorganiza, né? Então, assim, é tudo concatenado, é muito maravilhoso tudo isso, né? Mas o meu objetivo aqui é abrir fala para vocês, não eu ficar falando. Mais alguém gostaria de fazer colocações? Arli, Oi, Rogério. é, tem uma pergunta aqui que foi feita pela Vanessa, não sei se ela está aí, né, que ela fala assim: você recomenda o uso de carvão vegetal? Se sim, como deve ser usado e para que deve ser usado e quanto ao uso para criança? Enfim, olha, eu quero responder para Vanessa que eu não tenho experiência com carvão vegetal, né? Eu não sei se esse carvão vegetal que você chama, que chamaria carvão ativado, né? A única experiência que eu tenho com carvão ativado é quando eu fazia plantão em emergência e a gente usava o carvão ativado para pessoas que chegavam intoxicadas, principalmente com tentativa de autoextermínio. Então, como suplementação ou como qualquer outra recomendação, não conheço carvão vegetal. Se a Vanessa estiver aí e quiser fazer mais algum comentário, ou se algum colega quiser fazer algum comentário aí, fique à vontade, mas é só para responder a colega aí. Posso falar? Sim, Tá. Tereza. Com relação a isso, eu recomendo sim o uso de carvão ativado, porque ajuda a desintoxicar o organismo, né? Retirar toxinas. Vende na farmácia, né? Eu recomendo usar 3 vezes na semana, como zeólita, eu recomendo também 3 vezes na semana, tipo segunda, quarta e sexta, que também tem estudos, né? Muitos estudos sobre zeólita, que ajuda, faz uma absorção com toxinas e retira, inclusive, metais tóxicos. É muito bom para desintoxicar. Eu tenho uma garrafa da Purifique que tem um cilindro interno com carvão ativado, que é trocado a cada 3 meses. É bem interessante, sabe? Ô, Tereza, no caso do carvão ativado, é longe das refeições que a gente consome ou é junto das refeições? A zeólita também. Longe das refeições, Zeólita, né? Ok. eu Eu tenho usado também a clorela. Eu vou alternando. Carvão vegetal, depois eu uso clorela, depois eu uso NAC, aí eu volto, aí eu uso espirulina. Então vou revezando com o acompanhamento da nutricionista, né? Então são as algas aí nos ajudando, que tem um monte de antioxidantes nas algas, né? E bacana. Ok. Marli, a tintura mãe de chapéu de couro e também de coentro são antitoxinas, antitóxicas, inclusive o coentro e o chapéu de couro se usou aí depois do evento Fatídico. pandemia, né? Exato. E elas são assim também de chapéu de couro, de repente vocês tenham por aí, ou alguém tem, ou dá para comprar na farmácia o coentro com chapéu de couro também tem essa função aí legal de O desintoxicar coentro eu de tomei também metais durante algum pesados. tempo. Ok, bacana. Mais alguém? Marli, tem uma Oi. outra pergunta aqui da Aline, né? Ela pergunta aqui sobre a coenzima Q10 e o magnésio, se faço uso contínuo. Eu faço uso contínuo tanto da coenzima Q10 quanto do magnésio treonato e do magnésio dimalato, né? Então, a coenzima Q10 eu tomo a dose de 100 miligramas todo dia. Quando eu faço atividade física mais intensa, né? Eu gosto muito de fazer esporte, né? É, então, eu uso às vezes 2 vezes ao dia a coenzima Q10. E o magnésio eu faço uso contínuo, né? Do dimalato e do treonato, na dosagem de 250 miligramas cada um, né? Mas isso aí é uma questão que tem que ser discutida com o médico, tá? Se a gente, o próprio Dr. Juliano Teles aí, nas orientações dele, ele fala às vezes uma dosagem a mais, mas com essa orientação de entender bem quem é o paciente que está ali na minha frente, quem é a pessoa que está ali na minha frente, tá, Aline? Então, faça uso diário da coenzima Q10 e do magnésio,
principalmente porque eu faço atividade física frequente. Quando eu falo frequente, é 28 dias. Ok? Se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade. Mais alguma colocação? Eu vi uma pergunta aí para mim, né, se esse estudo inclui a fotobiomodulação. Sim, também, porque a fotobiomodulação vai interagir lá no âmago das nossas células com a mitocôndria, com toda essa interface biofísica, bioquímica, né? Porque, na verdade, a bioquímica acontece, mas o controle da bioquímica é biofísica, pelos campos de luz, né? Então, assim, eu estou chegando num conceito, né, de que nós somos organismos, né, seres que temos fisiologias redundantes, ou seja, a fisiologia bioquímica funciona, lá sim, funciona. A biofísica funciona também. A mental, a emocional, a espiritual, todas elas funcionam. Tudo é uma questão de campo de ação, de velocidade de ação, de amplitude de ação, mas todas elas funcionam. Eu peguei esse conceito de redundância estudando um pouquinho sobre aviação, por exemplo, um desses Boeings que a gente voa e tal, eles têm sistemas redundantes de controle. Por quê? Porque sistemas redundantes diminuem muito a probabilidade de falhas. Então, assim, o controle do trem de aterrissagem do avião, você tem um controle eletrônico, elétrico, hidráulico. No último, o cara abre uma janelinha ali no chão da cabine de comando, tem a manivela que ele vai rodar para tentar descer o trem de pouso. Então, assim, todos eles funcionam e todos eles são integrados. Então, assim, tem a ver com a fotobiomodulação? Sim, com certeza. Ela tem as ações macroscópicas dela, né? E tem as microscópicas lá na intimidade da mitocôndria. Eu vou passar aqui para o grupo um artigo, não sei se eu já passei aqui, que é um pesquisador holandês falando que esse aspecto fotônico da mitocôndria tem que, assim, preferencialmente, obrigatoriamente, quase que ser integrado com o estudo bioquímico que se faz da mitocôndria, porque eles estão integrados, não há separação entre eles. Então, assim, a fotobiomodulação é intrinsecamente ligada ao funcionamento celular por causa dos fótons. Espero ter respondido. Ok. Sim, vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar todas as pessoas que eu passei e cada uma repassa para quem também convidou para vir estar aqui, né? Sim, Ok. Estou vendo aqui no chat, acho que não tem mais nenhuma colocação. Heloísa, eu quero só aproveitar. desculpa, não, Desculpa. pode concluir, depois eu falo. Não, rapidinho, eu só queria aproveitar de agradecer a todos pela oportunidade do aprendizado. E assim, eu fiquei muito, muito mexido com a apresentação do Dr. José Carlos sobre essa dinâmica da nossa vida cotidiana. Ah, É muito, a Heloísa está perguntando é isso. quanto tempo deve usar o carvão vegetal. Pode usar a vida toda, assim, usando, eu gosto de orientar, por exemplo, a zeólita, eu oriento mais a zeólita, que eu tenho mais experiência. Aí eu oriento usar 3 vezes na semana, pode usar a vida toda, porque continua, é, persiste essa questão da desintoxicação do organismo. A gente tem contato com muita toxina no dia a dia. Então, usando 3 vezes na semana, pode usar a vida toda, inclusive o carvão vegetal também. Ok, Macedo está pedindo a fala. Isso, ok, abri o microfone. Tanto carvão vegetal quanto as eólicas, se você passar de 15 dias, você pode ter uma desmineralização do seu corpo. Mulher na questão de menopausa, menos testosterona, maior descalcificação. Então, tomar esse cuidado, tá? Minha esposa é nutricionista, a gente trabalha muito com suplementação também. A gente usa muito carvão ativado, zeólito, para desintoxicar o corpo,
em vez de usar medicamentos de farmácia, a pessoa comeu alguma coisa, não está legal, sobrecarregou o fígado, alguma coisa, o próprio carvão ativado já tira aquilo que é toxina no seu organismo. O que é toxina em um organismo pode não ser em outro. Um pode ser leite, outro pode ser derivado de gordura, alguma coisa assim, tá? E o que for detectado, nosso organismo é inteligente, for detectado como toxina, ele põe para fora. Padrão de carvão ativado para quem está sobrecarregado é observar. As fezes escureceu, legal, você já completou o ciclo, pode parar que já tá limpo o teu organismo. Tá? Mas se persistir, você começar a fazer exames, você vai ver que vai ocorrer uma desmineralização, isso é da natureza. Tá? O carvão ativado é utilizado até hoje em ambientes de guerra. Tá? Todo soldado leva com ele a pastilha de carvão ativado para a questão de toxinas, de veneno, de água contaminada e tudo mais. Até em verminose funciona, tá? Bom, na minha experiência, eu faço dessa forma, oriento 3 vezes na semana, porque faz intervalo, não é um uso contínuo, não é uso assim, né, fazendo esses intervalos, pela minha experiência, não tem esse efeito não de desmineralização. A questão é que a gente tem contato com muita toxina, as toxinas que se tem contato de metais de diversas fontes, alumínio vem de cosméticos, de panelas de alumínio, vão sim acumulando no organismo, a gente fazendo exames específicos para detectar toxina, a gente detecta. É, é muito difícil se retirar as toxinas do organismo, então, por isso que eu recomendo sim. Na minha experiência, se uso 3 vezes na semana com intervalos, né? Aí eu não vejo desmineralização, não. A questão de intoxicação está muito complicada no nosso mundo, sim. É a água com flúor inorgânico que intoxica muito, inclusive a pineal. E essas toxinas são muito difíceis de sair do organismo mesmo. Eu vou fazer aqui uma colocação, porque eu tenho feito o TFT, é uma forma de fazer a eliminação de toxinas também, né, Eliana? A gente fez, a Cristina também está aí, que está fazendo, né? A gente fez sessões importantes de tirar toxinas da proteína espinhosa e tem funcionado de maneira bem bacana e também de metais pesados, né? Então o TFT tem ajudado muito, né? A Kátia Nishida, ela tem um site interessante, ela tem grupos de TFT gratuito, outros de modalidades pagas, mas assim a preços bem módicos, então é uma coisa que também pode ser recomendada, né? Principalmente para as pessoas que são muito sensíveis, que às vezes podem fazer uso como o Macedo colocou, e dá problema em outra, em outra vibe, né? Então a gente tem outras alternativas mais suaves, menos invasivas para gerenciar esse nosso dia a dia, que realmente é todo intoxicado, né? O planeta está num momento muito difícil, estamos num processo de finalização de transição planetária, aumentando, ampliando a consciência de muitas pessoas. Eu vi no chat aqui muitas pessoas agradecendo, estimulando esse tipo de conversa, e realmente é preciso, porque na verdade é assim, nós sabemos o que faz bem para a gente ou não, só que de vez em quando a gente esquece. E não tem alternativas. Nossa, eu tô com sintoma de gripe. Gente, chazinho de anis estrelado, vai lá. Chazinho de erva doce, né? Pega lá alguma coisa já para você bloquear o início da invasão de um organismo estranho. Mas, enfim, de vez em quando é bom a gente aprender essas outras coisas e relembrar aquilo que a gente já conhece e esquece de aplicar no dia a dia. Então, do mesmo jeito que a gente toma banho 2 vezes por dia, brasileiro tem ancestrais indígenas e o indígena gosta de tomar banho, né? Então a gente toma banho todos os dias, mas e a limpeza emocional? E a limpeza de coisas mais sutis, de formas de pensamento, dessa parafernália toda que a gente tem? A gente não faz, a gente só vai acumulando sujeira, né? Aí os centros de força, que são chamados de chakras, acabam ficando emperrados, a gente esquece de pôr a lubrificação lá e vai ficando adoecido em várias partes aí do organismo, né? Aí a gente sai pedindo socorro, né? Vai lá para o médico, leva um puxão de orelha do Dr. José Carlos,
volta correndo para casa fazer a lição do dia a dia, né? Mas é isso aí. Mais alguma colocação? Ok. Olha, muitas pessoas agradecendo. Eu espero que vocês estejam vendo aí o chat, né? Principalmente as pessoas que participaram ativamente da mesa. E eu acho que a gente realmente precisa pensar numa modalidade de, pelo menos uma vez por mês, a gente se reunir, verificar quem pode dar a sua contribuição e a gente conversar mais sobre essas coisas, né? Compartilhar, enquanto a gente tem essa possibilidade. Não é isso? Então, assim, gratidão a todos. Você quer fazer mais alguma colocação, Macedo? Só uma questão. Quando eu citei isso aí, é porque a nossa experiência maior com relação a zeólita e carvão ativado foi em cima de pessoas mais idosas. Nós temos um grupo que atende pessoas de 60 a mais, tá? É um programa municipal de atendimento ao idoso que nós escrevemos há 30 e poucos anos atrás e começamos a acompanhar e verificamos que a utilização de carvão ativado, zeólita e outros compostos para efetivamente descontaminar gerou um bom resultado na ativação positiva com relação às demências. Tratando junto a questão emocional, trabalhando as questões de ativação de memórias afetivas positivas, nós já conseguimos fazer um resgate de aproximadamente 30% dessas pessoas em termos de consciência. Uma pessoa que estava diagnosticada de forma efetiva como uma demência, né, descontaminando, desparatizando, trabalhando a condição de estímulos afetivos positivos, aí cada um tem música, artesanato, cada um teve a sua âncora no passado, né? Você resgata isso aí, gerou nela novamente a condição de resgate de consciência. Ela passou a lembrar, passou a sentir, passou a ter emoção, passou a ter vontade, passou a se socializar de novo, né? E sem remédio. Nossa, fantástico. Bacana. Os únicos remédios que nós utilizamos são suplementos vitamínicos para poder gerar maior ativação cognitiva. Por exemplo, azul de metileno, né? Por exemplo, a questão de ozônio, né? Alguns óleos para poder trabalhar a parte de estímulo de gordura favorável à estrutura neuronal, né? Mas como você falou, o TAP, na a questão da glândula timo é uma coisa que trabalhou muito a questão emocional. Quando você falou, veio essa memória, tá? Eu quis citar a respeito disso aí. E o carvão ativado nós utilizamos muito lá, junto com a zeólita, para descontaminar isso. Porque não só de contaminação de vivência com metais pesados, tem muita contaminação de memórias que muitas vezes eles querem não lembrar para não ter mágoa, né? Isso aí gerou grandes resultados. Ótimo. Excelente. Gratidão a todos, então. Assim que o, essa gravação ficar disponível lá no YouTube, eu já passo o contato, o, o link para acessar, e aí a gente vai trocando informações. Para aqueles que não fazem parte diretamente do nosso grupo lá das PICs, depois, se quiser fazer parte, eu deixo como comentários lá na gravação o meu contato, e aí a gente está disponível para ampliar esse grupo e troca de informações, né? Gratidão a todos, espero que esteja todos bem. Eu não vi nenhum comentário mais aqui, não vi ninguém levantando a mãozinha. Então, assim, gratidão imensa. Aline, doutor Rogério, Tereza, Ângela, doutor Rafael, doutor José Carlos e todos que estiveram aqui, inclusive deixando de lado atividades importantes que eu sei que estão acontecendo paralelamente. Então, assim, gratidão mais uma vez, mais uma etapa vencida. Boa noite a todos, um ótimo sono Obrigada, para todo Marli. mundo. Muita luz para Obrigada. todo mundo. Boa Obrigada. noite, boa noite a Boa todos. Gratidão, Obrigada, queridos. Bom descanso. Fiquemos em paz. Boa noite. gratidão. Então,